Olá, pessoal, boa noite. Vou testando o som aqui enquanto isso, tá bom? Fiquem à vontade. Ei, Vanessinha. Olá. Vocês estão me ouvindo? Deem um sinal aí, por favor. Vocês estão me vendo direitinho? Estão me ouvindo? Preciso que vocês acenem aí, por favor. Verônica, tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo bem, Verônica? Minha companheira do programa De Repente 50? Ana Paula, nossa convidada. Seja bem-vinda, Ana. Esperar o pessoal ir entrando na sala para a gente iniciar. Enquanto isso, fazendo todos os testes. Estamos excelentes hoje, né? Hoje um dia cheio. Tá ótimo. Obrigada, Verônica. Enquanto isso, vou pedir a vocês que estão na sala para encaminhar os aviõezinhos aí para os colegas, né? Para que eles possam ver a nossa live de hoje. Vamos disparando aí os aviõezinhos. Vamos convidando. Eu já tô aqui, só clicando nos aviõezinhos. Tem bastante gente para chamar, para convidar para essa live de hoje. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Ana Paula, gerente de RH da Ricard Pernod. E ela tá cheia de coisa boa para contar pra gente. Então vamos lá. Silvana, tudo bem, querida? Carla, seja bem-vinda. Marcos, Helenzinha, beijo, saudade. Nilza, tudo bem com você? Que bom. Vamos lá, que eu ainda tenho mais bastante gente para convidar aqui. Saudade, né, Ellen? Essa pandemia tá nos deixando muito afastados, né? A gente, apesar de conversar bastante pela internet, trocar bastante ideia, mas o brasileiro, né, o latino em si, sente muita falta, né, de um contato físico, né, de um abraço, dos dois beijinhos. Isso aí a gente sente muita falta, né? Mas novos tempos, novos hábitos e a gente tem que se adequar, não tem outro jeito, né? Gente, enquanto isso eu vou falar um pouquinho, para quem não conhece, né? Meu nome é Ailane Rodrigues, eu juntamente com a Verônica Maranhão, né? Que está na nossa sala aqui de bate-papo hoje, criamos o programa De Repente 50. É um programa de inclusão, né? Para os matures, né? E quem são os matures, né? Uma palavra nova no mercado aí, acho que muita gente ainda não ouviu falar. São pessoas 50 a mais, né? E aí muita gente me pergunta, Ailane, mas você ainda não tem 50? O que você está se metendo aí com os matures? Eu resolvi me programar, né? Porque essa data vai chegar, né? E todos nós temos que nos programar, né? Ou para fazer uma transição de carreira, ou para continuar ativo no mercado de trabalho, né? Muita coisa mudou nas últimas décadas. Antigamente, uma pessoa da minha idade aí, 44, 45 anos,
se aposentava muito cedo e aí não tinha mais propósito, né? Sentado no sofá ou jogando dama na pracinha. Então isso tudo mudou, né? De umas décadas para cá, o que que acontece? Nós estamos vivendo mais, né? E estamos vivendo melhor a cada dia. A qualidade de vida contribuiu para a longevidade, né? E aí a gente tem também a questão da previdência, né? Quem ia se aposentar agora já não vai mais, vai ter que trabalhar mais 2, 3, 5 anos, né? Então nós vamos trabalhar por mais tempo. Mesmo porque nós estamos, né, em condições. Hoje você conhece pessoas de 60, 70, 80 anos que são super ativas, né, lá no mercado. Então, nós vamos conversar um pouquinho com a Ana Paula, né, que é gerente de RH da Ricard Pernod, a respeito disso, dessa diversidade geracional, né? Então, eu vou convidar agora a Ana Paula, né? Ela vai se apresentar para gente. Vamos lá, aguardando a conexão da Ana Paula. Oi, Ana Paula, entrou. Tá. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Eu tô. obrigada. Perfeito. Então tá bom. Acenem aí, por favor, coraçõezinhos aí, Ah, que essa live hoje vai ser um espetáculo. tomara, né? Que responsabilidade essa. Então, Não, você tem muita propriedade para falar do assunto, né? que bom. Então a gente fica muito feliz que você tenha arrumado, né, um espaço na sua agenda para poder falar um pouquinho para a gente, né, a respeito de um assunto que está cada vez mais em pauta. A gente veio aí da Mature Fest, né, que É, acabou na última semana, que foi aí uma maratona, uma imersão, né, com vários palestrantes, né, Abílio Diniz, né, e muitos outros, para falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da diversidade geracional. sim. E aí, Ana Paula, vamos começar o nosso debate. Eu gostaria que você se apresentasse primeiro. Fala um pouquinho sobre você, que as pessoas que não te conhecem querem te conhecer. Então, primeiro eu tenho 50 anos, né? Então eu também já estou, né, no Matures. Meu nome é Ana Paula, eu estou como gerente de recursos humanos da Pernod Ricard, que é uma multinacional francesa. Eu sou gerente das fábricas, a Jéssica que trabalhou comigo está entrando aí, Dani, tem umas pessoas da Pernod que estão entrando na live. A Pernod é detentora das marcas Chivas, Ballantines, Absolute, Beefeater. No Brasil a gente fabrica Orloff, Nato Nobles, então bebidas destiladas, né? Temos uma fábrica em Recife, outra em Resende, e eu sou a business partner também da área de supply chain, toda a área de manufatura. O Mauro, que está aí com a gente na live, a gente tem aí um projeto chamado Na Medida, que é um projeto de responsabilidade social da Pernod Ricard, onde eu sou a head também, juntamente com o Mauro e o Bruno Marcato. Ele está aí na nossa live. E eu queria dizer assim, que a Pernod Ricard, durante os 2 últimos anos consecutivos, esse ano a gente não participou por causa da pandemia, mas a Pernod ganhou o melhor lugar para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro. A fábrica de Resende ganhou o melhor estado por 2 anos consecutivos no prêmio Great Place to Work. E uma das coisas que a gente pontuou muito, que foi muito forte, foi a diversidade. Se você falar para mim, Ana, qual foi o pulo do gato? O que você percebeu que fez com que a Pernod se despontasse, né, das demais empresas? Foi a diversidade. Quando eu falo item diversidade, as pessoas falam assim, eu gosto de trabalhar na Pernod Ricard porque aqui eu posso ser quem eu sou, eu não me sinto discriminado, e a gente trabalha com um público diverso, né? Então, e a gente tem um comitê de diversidade muito forte, então a diversidade agrega a diversidade, traz para a gente um clima organizacional muito importante e gera negócio, né? Que a gente está aqui para gerar negócio, gerar dinheiro, gerar oportunidade de crescimento para todo Sim, mundo, né? é Quero verdade. agradecer a Vanessa, que é do nosso Comitê de Diversidade, lá de São Paulo, que está aqui, entrou na live com a gente, com uma pessoa que super ajuda esse tema dentro da Pernod Ricard também.
Obrigada pela presença de todos aí que estão apoiando, né, a Ana Paula, que estão apoiando o nosso programa De Repente 50. E aí, Ana Paula, eu vou te fazer uma pergunta. Por que que a diversidade geracional é algo tão importante nesse momento que nós estamos vivendo? Fala um pouquinho da importância, da experiência que você tem na Pernod. Então, primeiro para contextualizar dessa importância, né? Acho que para o mundo, né? Porque é uma realidade. O envelhecimento populacional é um dos maiores desafios da atualidade. Mas nem todos os países estão preparados para lidar com essa realidade, né? No Brasil, a expectativa de vida em 1940 era de 41,5 anos. Então, nessa época, você já ia ser velha, olha só, você já ia estar no maturismo. Eu já seria uma mature, né? Mature, seria. 70 anos depois, essa expectativa saltou para 73 anos. E as projeções do IBGE apontam que agora, em 2020, a expectativa de vida ultrapassará os 75 anos. Então, uma pessoa com 75 anos, pessoa jovem. E muitas pessoas falam assim, Ana, as mulheres de 50 anos estão se sentindo como as mulheres de 30 anos lá atrás. Esses dias eu vi uma reportagem da Cláudia Raia falando sobre a mulher de 50 anos, né? O quanto que a gente se sente mais empoderada, mais madura, mais experiente, mais dona de si. E mais jovem que eu falo de saúde, porque as pessoas estão se cuidando mais do espírito, cuidando mais da mente e cuidando mais do corpo e da saúde. Então a gente pode dizer, Verdade, né, que uma mulher de uma pessoa de 75 anos é uma pessoa ativa. E por que não estar no mercado de trabalho? E por que não produzir? E por que não contribuir? Né? Então, é uma realidade. Temos um contingente hoje de 34 milhões de idosos, representando 15% da população. Essa população tem que entrar para o jogo, tem que entrar para o mercado de trabalho. Apesar de o envelhecimento ser um fenômeno ainda recente, a população dos idosos brasileiros é uma das maiores do mundo. Então a gente precisa falar disso, a gente não pode fechar os olhos para isso. O país precisa adotar medidas principalmente na área econômica, na educação, na saúde, serviços sociais e representatividade dos mais experientes no processo produtivo, para que o envelhecimento se torne um ganho real, né? Não pode ser um peso. Tem que ser um orgulho, verdade. né? Tem que ser um orgulho. Eu sou uma pessoa experiente e eu posso contribuir, né? A Ana tá falando aí lá pra gente que ela tá se sentindo muito jovem com 54 anos. Você acha que é esse o sentimento que as pessoas têm hoje? Com certeza. E a Aninha é isso mesmo. Jovem e bonita, talentosa e cheia de energia. Né? 54 anos não é nada. Não é, não é verdade. E a verdade é que isso não é só uma responsabilidade do poder público. Mas as empresas precisam assumir um papel inclusivo e combater a discriminação. E muito legal também ter o apoio de vocês, como o programa 50 Mais, né? Que está trazendo esse tema à vida, à luz, dando uma lupa, ampliando a consciência. Isso é muito bacana. Quero dar muito parabéns para você e para Verônica, porque eu acho incrível o projeto de vocês. E a Verônica tá falando, vejam os japoneses, né? Verdade. Não é? É um exemplo, né? Eu trabalhei numa multinacional japonesa, né? E assim, existiam dezenas de pessoas idosas, né? Ocupando cargos estratégicos, e eles respeitam muito, né? A experiência, o tempo de vida, eles são muito respeitados, ouvidos, né? É claro que é uma outra cultura, né? Mas que a gente pode se espelhar, né? A gente pode começar a mudar, porque hoje o idoso é muito discriminado, né? No nosso país, a pessoa, não vou dizer nem idoso, você chega nos 40 anos, o mercado de trabalho já começa a afunilar, não é? Sim, então, em cima disso, eu queria saber quais as políticas, né? Quais as ações que a Pernod toma para reforçar essa cultura de inclusão. O que vocês fazem lá? A primeira coisa que a gente faz e que isso é muito legal na Pernod Ricard é que a inclusão e representatividade fazem parte da cultura da empresa.
Então está no DNA da empresa. As nossas marcas, como a Absolute, traz aí um cunho muito forte do LGBT, que mais, né? Todas as nossas marcas falam um pouco de você ser representado. Então a gente tem aí dentro da nossa cultura o tema diversidade. Está no nosso DNA. E isso vem de cima para baixo. O nosso CEO prega isso no discurso dele, no vocabulário dele. E os líderes fazem isso também com muita naturalidade. Porque a diversidade, ela não pode ser à parte. Ela tem que ser parte. Ela tem que estar dentro da estratégia da companhia. Isso é a primeira coisa. Para dar certo, tem que fazer parte da estratégia. O segundo ponto, todos os líderes devem ter objetivo de diversidade. Na Pernod Ricard, todos os líderes têm objetivo. E esses objetivos têm que ser mensuráveis e acompanhados em reuniões estratégicas. Os projetos de inclusão devem ter indicadores, sejam eles qualitativos ou quantitativos. Isso permitirá saber se as ações estão tendo o efeito esperado e se há algum desvio e aonde está ocorrendo. Então, diversidade é um tema como produtividade, como comunicação, é um tema que faz parte do nosso dia a dia. Porque até então essa questão de diversidade parecia uma coisa muito subjetiva, né? Você não mensurava, ficava muito naquele discurso, né? Vazio, sem ações. Aí você falou da questão da liderança. Deixa eu só concluir um negócio aqui, um pouquinho antes da gente falar da liderança. A liderança também é super importante. Porque, olha só, a primeira coisa é a inclusão, né, na cultura. O segundo ponto que eu quero trazer é todos os líderes ter o objetivo. E também a gente precisa otimizar o ambiente de trabalho com foco na diversidade. Por que eu estou trazendo isso? A gente precisa rever o layout da empresa. O seu layout pode trazer muitos resultados positivos, seja para otimizar o acesso das pessoas que tenham necessidades especiais, ou simplesmente aproximar pessoas e equipes diferentes a fim de promover um trabalho mais diversificado e enriquecido. O que a gente fez na Pernod? Na Pernod Ricard, a gente tirou todas as baias, nós tiramos todas as divisórias, então nós criamos 3 áreas, né? A gente chama área colaborativa, então área de criatividade e área foco. Quando você fala isso, você não tem mais lugar para sentar. Você chega com o seu laptop e você tem que sentar em qualquer uma dessas áreas, conforme for o seu objetivo do dia. Na área colaborativa, a gente fala que você vai trabalhar o RH junto com finanças, com marketing, com trade marketing, com manutenção, todo mundo junto na mesma mesa, falando de assuntos diferentes ali no seu laptop, mas você vai interagindo e com pessoas de diversas áreas, idades, crenças, raças, enfim. Todo mundo, a gente fala que é uma mistura perfeita, todo mundo junto e misturado. Aí você fala, Ana, mas e quando eu preciso ter foco? Aí a gente tem uma área chamada de área foco, que quando você precisar, às vezes eu tenho que fazer uma planilha, eu tenho que estar mais concentrado, então você tem essa área foco para você trabalhar sozinho. Aí são áreas isoladas, e o mais incrível é que lá na foco você não pode nem falar. E às vezes, né, eu sou toda expansiva, chego, oi gente, isso aqui, eu sou foco, eu falei, opa! Então, é igual a biblioteca, né? Silêncio total. A gente percebe que as pessoas já entram nessa vibe. E a gente também colocou o escritório todo falando assim, diferenças que somam, a mistura perfeita. Então, com esse tema da diversidade, para todo mundo entender que quanto mais diferente, mais diversificado, mais resultados diferentes, mais inovadores a gente pode trazer. E o último tema que eu queria falar sobre essa pergunta sua é sobre preparar as pessoas para a diversidade. A gente criou, dentro da Pernod, um comitê de diversidade, que chama Liga da Mistura. Olha isso, chama Liga da Mistura. Nossa, que extraordinário isso, né? E essa Liga muito. A Vanessa é até da Liga da Mistura, que está aqui na live com a gente. Então, o que é esse comitê da diversidade? O comitê da diversidade será responsável por acompanhar, fiscalizar, disseminar, tirar dúvida e apoiar todos os setores no assunto de diversidade. E o mais legal é que a gente tentou ter representatividade de cada área. Então, equipes multidisciplinares. E na Pernod nós trabalhamos com 6 pilares. Nós fizemos uma pesquisa antes para entender com os nossos colaboradores o que fazia sentido para eles, qual era o propósito da diversidade na Pernod Ricard. E a gente trabalha com gênero,
Então, a gente tem um objetivo de equidade de gênero, salários iguais para homens e mulheres, e terem mais mulheres no poder, né? E no poder que eu falo, na primeira liderança da companhia. E a gente fala do LGBTQ+, que é a inclusão, e é muito legal, porque ele realmente se sente... Cara, ele fala, Ana, não tem mínima discriminação, posso ser quem eu sou, eu me aceito, as pessoas me aceitam. E por que a gente fala muito de diversidade? Porque quando você se aceita e é aceito no ambiente de trabalho, você consegue dar seu 100%, né? Você não precisa ficar o tempo todo se policiando. Se policiando. Não, Isso. você pode ser quem você é. Tá tudo certo. E desde que tenha ética, respeito e descontraído, a gente está ali na nossa segunda casa, né? A gente fala muito de raça, e aí é de trazer mais pretos realmente para Pernod Ricard, principalmente no escritório de São Paulo, que nas fábricas a gente tem bastante, mas no escritório de São Paulo não. Então a gente quer ter mais pretos dentro do escritório. Regionalidade, porque como o uísque, né, no Nordeste, as pessoas tomam muito uísque, o uísque é um carro-chefe da Pernod Ricard. A gente gostaria de trazer também mais nordestinos para trabalhar dentro da Pernod Ricard. Gerações, né? Então é um foco da Pernod Ricard. Isso é importante, exato. E pessoas com deficiência. Então, todo projeto de inclusão, ele deve ter objetivo a serem atingidos e formas de mensurá-los, ter indicadores, sejam eles qualitativos, né? E isso vai realmente ajudar a gente a conseguir todos o que a gente está querendo, os nossos objetivos por pilar, né? Então, a gente tem 6 pilares. Isso é um pouco do que a gente faz na Pernod Agora, hoje. vamos partir. Você falou que a questão da diversidade, da inclusão, hoje faz parte do DNA da empresa, né? É algo que vem de cima para baixo. Quando vocês vão fazer um processo seletivo, vão contratar alguém para algum cargo estratégico, como que vocês procedem nesse processo com essa visão, não é? Eu preciso contratar alguém para um cargo de liderança que tenha essa mesma visão de diversidade. Tem algo diferente nesse processo? Como que vocês fazem isso? Então, nós buscamos ter técnicas e metodologias de recrutamento e seleção mais justas, que considere mais os aspectos profissionais do que as peculiaridades individuais, né? Gênero, idade, raça, sexualidade, regionalidade. A gente, no processo seletivo, a gente quer saber o que é a pessoa. Obviamente que a gente faz também uma entrevista por valores. Se os valores têm fit, né? Tem link com a nossa cultura, com os valores da Pernod Ricard. Mas o que a gente mais procura fazer é seleção às cegas. O que é essa seleção às cegas? Ótimo, né? Explica, porque muita gente não sabe o que é isso. Tá. O que é um recrutamento às cegas? Geralmente, o gestor, ele é o modelo de sucesso dele, né? Então, o que o gestor faz? Eu me formei na USP, eu quero profissionais que se formaram na USP, eu sou hétero, branco, 2 filhos. Para mim, então, hétero, branco, com 2 filhos faz mais sentido. Eu sou homem, então eu quero trabalhar com homens, né? Você acaba espelhando o seu modelo de sucesso. E não buscando a diversidade, né? Você prefere trabalhar... Isso é humano, gente. A gente está num processo de evolução. A gente tem essa mania de achar que o que é igual a mim é o que faz mais sentido, né? Então, a gente pega o currículo, a gente tira o nome, a gente tira a idade, a gente tira o sexo e a gente tira a escola que se formou. E a gente só coloca a experiência. Então, isso é muito bacana. Porque o que a gente está buscando? Parte do princípio que se ele já passou pelo RH, nós do RH já validamos que ele tem os valores da Pernod, que ele acredita na diversidade, né? Que ele tem fit com a cultura. Então, quando a gente passa para o gestor só valida esse fit com a cultura, mas ele olha mais qual lado? O lado técnico, né? O lado de objetivos. O que esse cara vai trazer? O que esse cara vai agregar para a companhia? E é muito interessante, porque aí a gente começou a tirar algumas discriminações, alguns vieses inconscientes, né? Porque as pessoas acabam tendo vieses inconscientes. Mas verdade. Mas para isso, nós fizemos parcerias com algumas ONGs.
Porque não é fácil, sabe? Falar para você, Ailane, que é fácil você ter currículos Não, mistos, não é fácil. Por exemplo, não nós é. gostaríamos de ter mais pretos nos processos seletivos. E quando você fala isso, lá em São Paulo, nós estamos na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no São Paulo Towers, de frente para o Shopping JK. É muito difícil trazer pessoas da comunidade para participar do processo seletivo. Então, a gente tem ONGs que trazem essas pessoas, trazem currículos para a gente. Tem ONGs que já estão preparando currículos das pessoas mais experientes. E isso está ajudando bastante. E todas as consultorias precisam, tá? Isso no objetivo das consultorias, quando a gente contrata, precisa trazer um shortlist misto, com homens, mulheres, LGBTQ, pessoas mais experientes, negros. Então, assim, já é para a gente uma premissa em qualquer processo seletivo. Deixa eu dar um exemplo para você. Algum tempo atrás, eu estava precisando de um engenheiro, contratar um engenheiro. E aí vieram vários currículos, né, de pessoas que acabaram de sair da faculdade, vieram vários currículos com pessoas de 3, 4 anos de experiência. Bateu para a gente um currículo de uma pessoa que tinha 20 anos numa outra multinacional. E o currículo do cara era impecável, vários cursos, várias experiências, o cara, tudo que você imaginava, o cara já tinha estudado, já tinha experiência. E quando a menina do meu time, né, que fez a triagem dos currículos, me trouxe, falou assim, Ana, olha que bacana esse cara tem uma experiência incrível, ele já fez aquilo, não sei o quê. Falei, que bom, então a gente achou a pessoa, isso que você está me falando? Aí ela falou, não, eu entrevistei e tal, mas tem uma coisa. Eu falei, o quê? Ai, ele tem 58 anos. Eu falei, mas e? Não sei se ele vai ter energia, né? Né? E assim, não sei se ele vai ter energia. Eu falei, mas durante a entrevista, porque ela fez a entrevista online. Eu falei, durante a entrevista, ela falou, Ana, eu não sei se porque foi online, eu não achei. Eu falei, não, ou você já foi com viés inconsciente, que ele tinha 58 anos e que a energia dele era baixa. Então eu falei, vamos tirar o nome dele, vamos tirar a idade dele e vamos fazer o currículo às cegas para os gestores. Nós não falamos nada para os gestores sobre a idade, não falamos nada, entregamos os currículos. Obviamente o currículo dele era muito superior. Ele foi escolhido Se destacou. Se destacou. E ele foi escolhido para a entrevista. E foi muito legal, porque assim, na hora que as pessoas acabaram de entrevistar, falaram para mim, Ana, eu iniciei a entrevista já assim, para, não vai dar. Não vai ter. Então, cara, o cara tá super bem, um aviãozinho, foi escolhido entre todos. E assim, se eu tivesse colocado a idade, de repente, ele não teria participado do Tinha processo pesado. Pesado. Exato. Pesado. Então, eu sugiro que todo mundo faça o currículo às cegas. Eu acho que é mais genuíno e eu acho que é muito mais eficaz. Tá? Aí você tocou num ponto também muito importante. As pessoas 50 a mais, né, os candidatos, né, a gente percebe que eles têm uma baixa estima, não é? Muitas vezes já vão para a entrevista e sentam naquela salinha de espera com 3, 4 jovens, 20 e pouco, 30 e poucos anos, antenados, smartphone na mão, laptop no colo, né? Aquela loucura da tecnologia. E ele fica muito apreensivo, né? Então, acho que, de repente, num primeiro instante ali de uma entrevista, né, tem que ter aquela quebra de gelo. Você percebe também isso? Essa questão, né, da baixa estima? O que você tem para falar a respeito disso lá para gente? Infelizmente, a gente já está num processo que a gente discrimina sem querer, né? A gente foi criado assim, né? A gente está num processo de evolução, mas a gente ainda está num processo, até dentro de casa mesmo, né? Se a gente que é da família não falar assim, olha, cara, vai lá, dá o seu melhor, né? Seja você mesmo, e tá tudo certo, e se não der certo, ok, você aprendeu com isso. Então, eu acho que as pessoas... eu percebo sim, tá? Eu percebo sim, e não percebo isso só nas gerações. A gente, às vezes, percebe isso numa sala de candidatos, quando você tem o diferente.
Quando você tem uma pessoa que é gay, uma pessoa que é PCD, ou uma pessoa... Então, cara, a gente tem que ter mais, sabe o quê? Respeito. Respeito e olhar a pessoa como indivíduo, como profissional. E não, assim, olhar para a pessoa o que ela tem, como ela é. Não é isso que está em dia. Isso não é importante para a empresa. O importante para a empresa é você respeitar a pessoa como ela é e ela trazer o melhor para contribuir para a companhia, para a organização, para os objetivos. E se eu posso dar algumas dicas, né, para essas pessoas terem sucesso nos processos seletivos, eu vou dar as dicas que eu dou para todo mundo, não é só para quem é maturiz, quem é mais experiente, né? Mas seja você mesmo, seja você mesmo. As pessoas têm que gostar de você. As pessoas têm que valorizar e respeitar você. Eu acho que não tenta trazer um vocabulário rebuscado, vou levar um vocabulário moderno, né? Para ver. Não. Obviamente que a gente tem que estudar, obviamente que a gente tem que se atualizar. E isso não é quem tem 50, quem tem 60, isso é quem tem 20 também. O ser humano tem que evoluir, tem que estudar. Mas não tenta entrar num joguinho de vou levar umas palavras bonitas e jogar no meio da entrevista, porque de repente você se enrola, né? Traz coisas para o contexto que fazem parte da sua verdade. Seja genuíno, seja genuíno. O Expedito está falando aqui pra gente, o Expedito, pai do Pedro. Depois vocês seguem ele aí, é um cara incrível também, que faz um trabalho muito respeitoso. E ele fala o seguinte, que o diferente enriquece, e é verdade. E uma coisa que eu falo também no processo seletivo, procure conhecer, se você puder conhecer, quem é a pessoa que vai te entrevistar. Eu acho que você pode perguntar, eu vou participar do processo seletivo na empresa tal, quem vai me entrevistar? Se você souber o nome da pessoa, você aproveita, entra no LinkedIn, vê o que a pessoa já fez, qual a experiência da pessoa, até para na hora que você for contar a sua história, você poder ter link com a pessoa, né? Você poder buscar uma forma mais assertiva na comunicação. E procure conhecer a empresa. Entra no site da empresa, conversa com pessoas que já trabalharam na empresa ou que conhecem a empresa, para entender a cultura e entender como o propósito da empresa tem a ver com o seu propósito. Né? Porque eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa ser feliz e ser respeitado. Isso né, o mais tem importante. Que ter um feeling ali, né, entre você e aquela empresa a qual você está se candidatando, né? Você tem que ter um propósito e a empresa tem que combinar aquele propósito com o seu. Não adianta você ir trabalhar para uma empresa que você não admira, para pessoas, né, que não estão ali, né, no seu catálogo, né, dos mais admirados. É uma coisa muito, muito complicada, né? Você nunca vai ser feliz, apesar de ter um salário X, Y, Z. Sempre vai estar insatisfeito. Não faz... Se você não tiver um link com o propósito, se o seu propósito não tiver um link com o propósito da empresa, cara, eu trabalho muito. As pessoas às vezes falam comigo, nossa, Ana, você trabalha muito, mas para mim é diversão. E eu gosto, eu amo o que eu faço. Então, assim, não é peso, né? Não é peso. E eu acho também que, ainda mais as pessoas mais maduras, deveriam enfatizar durante a entrevista os resultados que a sua maturidade e a sua experiência de vida fizeram a diferença, contribuíram para o resultado. Verdade. Você tem isso a seu favor, né? Você tem isso a seu Exato. favor. Então, assim, exatamente. Cara, falar para você assim, eu tenho 50 anos e tenho 30 anos de recursos humanos, né? Eu tô quase aposentando. Não tô falando que vou parar de trabalhar, mas eu já tô quase aposentando. Então, assim... É verdade. Dizer, assim, para você que eu tenho 30 anos de experiência em recursos humanos... Cara, isso não me desmerece, né? Pelo contrário, isso mostra para você, cara, eu já errei muito. Me escuta, me ouve, eu posso contribuir. Né? Eu já errei muito e já aprendi muito, porque a gente aprende muito com os erros, né? E geralmente as pessoas mais experientes são fortes em inteligência emocional e resiliência, que é uma coisa muito importante para a companhia hoje. Então demonstre isso na entrevista, o quanto isso traz equilíbrio para o ambiente. As pessoas novas, elas têm muitas ideias, se jogam, ok. Mas quem coloca no plumo, quem aterriza, quem dá o rumo, Exatamente. são as pessoas mais experientes, né?
Cada um ali com as suas características, né? Cada geração tem a sua. A gente sabe que os jovens são mais imediatistas, né? Sim. Mais explosivos. E aí entram os matures ali. Não, calma aí, peraí, eu já passei por essa situação e o resultado não é esse que você está imaginando, não. Então é mais ou menos isso que acontece dentro lá da empresa, não é? É isso aí. Quando as duas gerações se juntam, cada um contribui, né, com aquilo que tem, os jovens Tem talvez até quatro mais, né? gerações, né? Às vezes tem quatro gerações dentro de uma mesma equipe, Sim, né? sim. E se você pudesse, Ana, pontuar lá para a gente assim, as maiores vantagens, né, que a Pernod tem hoje, com essa diversidade geracional, você falaria quais? As três maiores vantagens que você vê em unir gerações diferentes. Qual é o resultado disso? Trabalhar com pessoas de todas as idades tornou-se essencial no ambiente multigeracional, né, de hoje, uma vez que o mercado de trabalho hoje é composto por 3 ou mais gerações, igual eu falei agora para você. Construindo um ambiente de pluralidade, né? A gente tem que buscar a pluralidade, como nunca visto antes. Eu queria trazer para vocês que uma pesquisa da Deloitte aponta que as organizações que não aproveitam a possibilidade da colaboração entre as gerações se arriscam a se tornarem irrelevantes e obsoletas. Então, a Pernod hoje, ela trata, o maior foco da Pernod é trabalhar com times é trazer para o jogo as gerações, buscando, olhando, trazendo um foco maior, ampliando a consciência, ampliando projetos, trazendo um olhar diferenciado, e a gente realmente acredita que isso leva vantagem. E como é que a gente faz isso? Através de projetos. É importante você trazer projetos e pessoas diferentes para dentro do projeto. Diferentes que eu falo de idade, de experiência de vida, de áreas e até de formação. E isso é muito interessante. A gente precisa fugir dos estereótipos, sabe? Que reforçam alguns vieses inconscientes. E criar um padrão nocivo, porque isso cria um padrão nocivo e prejudicial para um ambiente realmente colaborativo. Na realidade, diversos estudos mostram que as gerações valorizam e querem as mesmas coisas. A grande diferença é que as prioridades, expectativas e comportamentos variam de forma visível. Ou seja, elas expõem suas necessidades e visões dependendo do contexto de como e quando foram criadas. Né? Então, traz um olhar diferenciado. A pluralidade traz oportunidade de criatividade e colaboração, de sairmos do óbvio, de desafiar o status quo, diversos olhares e perspectivas que trazem inovação para o negócio. Eu queria trazer alguns exemplos aqui. Eu anotei algumas coisas. Vamos lá, vamos lá. A gente tem 3 tipos de gerações, né? Geralmente, a gente tem 3 tipos de gerações. O Baby Boomers, que são as pessoas que nasceram de 1946 a 64. A geração X, que é de 1965 a 79. Né? A geração Y, que é de 1980 e 2000. Então, eu fiz uma pesquisa seguinte. Como é que elas lidam com algumas coisas e como são diferentes e complementares, tá? Olha só, a relação com a autoridade dos baby boomers. Os baby boomers, ele desafia a autoridade. Por que ele desafia a autoridade? Porque eles apreciam um sistema horizontal, mais democrático, colaborativo, né? Eles querem colaborar. Quando a gente fala da geração X, não se impressiona com a autoridade. Ela tem mais respeito por competência, né? Quem inspira ela. Não é o cargo, mas a pessoa que inspira. É a nossa geração, né? É a nossa geração, exatamente. Né? A gente tem ali uma inspiração por competência, por habilidade, a pessoa faz, independente do cargo da pessoa, né? E a geração Y respeita a autoridade que demonstra competência e habilidades de vanguarda, inovadoras, né? E inverte os papéis. Muitas vezes eles acabam liderando, né? Dependendo da oportunidade, eles falam, opa, não tem problema nenhum, levantam a mão e estão liderando juntos. A relação dos baby boomers com a empresa agora é leal à equipe. Os baby boomers são muito leais à equipe.
Já a geração X é muito leal ao gestor, né? Ela gosta de trabalhar para viver, aquilo faz parte do dia a dia, né? A gente traz esse propósito. E a geração Y é leal aos colegas, gosta de trabalhar em time e gosta de trabalhar na Isso. causa, o para quê, né? Geralmente a geração X faz isso. E a geração Y, para que eu faço isso? É para o meio ambiente, é para o mundo, ele quer ter um olhar mais amplo. E a relação com os colegas? Os baby boomers gostam da relação pessoal, a geração X, colegas são amigos, né? Eu hoje comecei a conversar com você, nem amiga, a gente em 2 minutos faz uma amizade. É. Né? E a geração... Para você ver que a gente navega entre as gerações, não é? A gente já está assimilando comportamentos da geração Y, né? Nós somos da X, mas a gente tem hora que se comporta igual jovem, nós somos muito jovens, né? É verdade. E a gente fala, a geração Y tem foco nas soluções mais rápidas, igual você falou do imediatismo, né? E desafios, eles buscam desafios. E o estilo de trabalho dos baby boomers é dobrar as regras. A geração X é foco em resultado, a gente entrega bastante, né? E a geração Y é foco nas soluções mais rápidas que usam tecnologias e desafiam as regras. E o estilo de gestão dos baby boomers é mais participativo. A da geração X é justa, busca pela justiça, né? E a geração Y é inclusivo. Não tem discriminação, é todo mundo junto e misturado. Então a gente tem que aprender com as 3 gerações. Por que eu trouxe isso para a gente conversar? Porque dentro desse contexto, podemos ver que cada geração tem expectativas diferentes sobre o trabalho, bem como diferença nos estilos de comunicação. Como eles usam a tecnologia, o que os motiva, como lidam com os outros e em posições de autoridade. Essas diferenças devem ser encaradas como diferenças que somam. Essas diferenças somam. Muitos dos nossos valores e necessidades são os mesmos, como mostra uma pesquisa da IBM. A IBM trouxe uma pesquisa mostrando isso. Ou seja, se atuarmos com colaboração, o potencial criativo dos boomers, dos X e dos milênios pode ser enorme. Enorme. Isso mostra o quê? Que a empresa só ganha com isso. Essa mistura é saudável, essa mistura é enriquecedora, essa mistura dá lucro, essa mistura dá dinheiro, porque busca inovação, né? Busca pensar fora da caixa, desafia o status quo. É uma mistura perfeita. Verdade. Ana, agora eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento lá dos matures. O que acontece? A gente que trabalha com processo seletivo, né? Eu, você, Verônica, a gente vê que muitas vezes os matures estão com essa questão da tecnologia um pouco defasada. E outra questão é a resistência de ter um jovem como seu líder, né? O seu chefe, né? Então, como que você lida com essas 2 questões dentro da Pernod? O fato de os matures ainda não estarem, né? Alguns, né? Eu acredito que boa parte não estarem familiarizados, né? Com novas ferramentas, igual essa que nós estamos usando aqui. E o fato deles entrarem para uma empresa e ver um jovem, de repente, de 27 anos, sentado na cadeira como chefe. O que acontece? E é muito engraçado, né? Porque às vezes o cara fala assim, o cara mais experiente. Eu não vou trabalhar com esse jovenzinho, né? E o jovenzinho fala assim, eu não vou trabalhar com essa terceira idade. Então, sim, não vamos dizer que isso não acontece, isso acontece. É muito difícil, às vezes, também a pessoa ter anos de companhia, ter uma carreira, e às vezes vem alguém de fora, mais jovem, e é seu líder. Então, assim, o que a gente costuma trabalhar? A gente faz a nossa avaliação de desempenho, ela tem que ser muito realista. E o feedback tem que ser constante. Então, quando a gente traz alguma pessoa com gerações diferentes para a liderança e que a gente sabe que tem alguma pessoa que vai ser liderada, que não pode ter fit, que pode acontecer alguma coisa, nós somos uma empresa de 500 pessoas, então é mais fácil, tá? Mas isso não quer dizer que empresas grandes não podem fazer se você
fizer seleções, né, fizer em silos, você consegue. Então, o que que a gente faz? A gente conversa, é diálogo, é proximidade, é eu chegar perto de você e falar, Ilane, você entende por que que essa pessoa está sendo seu líder? Ela está sendo seu líder porque ela traz isso e isso que agrega. Você aproveita e aprende isso e isso com ela, mas você pode contribuir com isso, isso, isso. Sabe o que as pessoas precisam? As pessoas precisam da verdade. As pessoas precisam da transparência, né, Ana Paula? Falou tudo agora. Falou tudo agora. Limpo, sabe? Joga limpo. Porque aí não vai ter conversa de corredor, não vai ter disse-me-disse, não vai ter interpretações erradas. Então, na hora que eu chegar perto de você e falar para você o porquê que você não foi a líder, mas isso tem que ser um processo, né? Aí é uma coisa puxa a outra, é uma engrenagem puxa a outra. A gente pode até um dia falar de avaliação de desempenho, mas a avaliação de desempenho, ela tem que ser traduzir a verdade e trazer realmente fontes de desenvolvimento, um plano de ação de desenvolvimento. E quando você traz a verdade, sem mimimi, né? Não tem que ter mimimi, você traz transparência para o jogo, as pessoas realmente se sentem acolhidas, se sentem parte. E você tem que deixar claro qual é o seu papel naquele time. Tudo bem, Ailane, você não vai ser a gestora, mas você é parte do time. A sua contribuição é importante. Ela precisa de você para conseguir dar outro step. Então, precisa de informação. Precisa de informação, precisa ser genuíno, precisa de transparência e precisa de proximidade. Quando a gente se sente enganado, quando a gente não se sente parte, a gente não engaja. É um processo. Não sei se eu respondi. Não, deu para compreender. É aquela questão que a gente estava querendo chegar, né? É da clareza, né? Da transparência, para que ambas as partes, para que todo mundo compreenda, né, a necessidade da empresa naquele instante e o que você pode contribuir naquele processo. E você vai dar um retorno, obviamente. Olha, isso daqui está muito bom, mas isso daqui precisa melhorar. Te indico tal curso, um treinamento, né? Essa competência você precisa trabalhar melhor ela. Então é assim que as coisas devem funcionar de fato. Agora eu vou te perguntar uma... Só uma coisa que você me lembrou quando você fala de dar um caminho, uma coisa que a gente está fazendo na Pernod, que é muito legal, que a gente fala, que a gente faz o seguinte, a gente não é um mentor, mas é um bate-papo, né? A gente chama de papo reto. Você tem uma competência a desenvolver. Qual a competência que você quer desenvolver? Eu quero trabalhar comunicação. Quem que se comunica bem? Quem que você acha na Pernod Ricard que se comunica bem? Aí a pessoa fala assim, eu acho que é a Ana Paula. Então você vai procurar a Ana Paula, você vai bater um papo reto com ela e vai perguntar para ela, Ana Paula, como você desenvolveu essa competência? Que livros você leu? O que você errou? O que você acertou? Eu falo assim, que pulo do gato que você pode me dizer, sabe? Aquela coisa que aconteceu com você. Qual o seu segredo? Qual o seu segredo? É isso. E a gente aprende, porque a andragogia traz isso pra gente. O adulto aprende muito experienciando. Então, você experienciando, vivendo com o outro, entendendo on the job o que está acontecendo, você aprende muito mais. E quando você fala assim, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer um plano de ação, isso é muito legal. E o papo reto é só boa vontade, amizade, companheirismo e vontade de passar o que você sabe, né? Então, é muito rápido. Então, que você, como profissional, né, e como também recém-mature, né, entrou agora para a ala dos 50 a mais, o que você falaria para um colega, né, mature também, que está buscando ou se recolocar ou empreender, um propósito, precisa, né, de autoconhecimento, você precisa, né, se conhecer, entender, achar o seu propósito lá de vida. Eu queria que você desse dicas, né? Você como mature, você como profissional, falasse diretamente, né, para as pessoas que estão assistindo e que ainda vão assistir a gente, porque, olha, esse vídeo vai para o YouTube depois, para o nosso canal, né? Então, assim, diversas pessoas vão poder assistir depois. Então, eu queria que você desse, assim, uma palavra para essas pessoas que hoje entraram nessa zona aí de 50 a mais e estão perdidas, não sei o que eu faço, que caminho, estou sem propósito. O que você tem para falar para essas pessoas, Ana?
Olha, sinceramente, eu tô neste processo, né? Eu tenho 50 anos, 30 anos de contribuição, eu nunca fiquei desempregada nesses 30 anos, então são 30 anos corridos, eu tô prestes a aposentar. E eu tô me perguntando, sabe? O que que eu quero para mim? O que que me faz feliz? Primeira coisa, gente, a gente não veio esse Uhum, mundo a passeio. A gente veio nesse mundo para ser feliz. E sem demagogia, não é frase pronta. Ai, vou ser feliz, uhul. Não é isso. É o que que te tira da cama com vontade de fazer melhor. O que que te tira da cama com vontade de sair e falar, caraca, hoje eu vou mandar muito bem, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar uhum, o meu 100%. Isso que eu chamo de felicidade, é você trabalhar com o que você gosta, não ser um peso, não ter corrente nas suas pernas, né? É você ir trabalhar e falar, caraca, que legal que eu tô indo mais um dia trabalhar. Então eu tenho me perguntado muito isso. Você disse muito bem, Ailane, sobre o propósito. Qual é o meu propósito? Qual é o meu legado? O que que eu quero uhum, deixar, né? O que que eu quero deixar para o mundo? O que que eu sei fazer bem? O que que me pagariam para fazer? E se eu estou uhum, preparada para isso, né? Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, você tem que se comprar. Você não vende nada que você não compra. Então, olhe verdade. para você e coloque no Uhum, papel, cara, o que que eu mando bem? O que que as pessoas falam que eu faço que, cara, caramba, eu mando bem. E o que que, cara, eu preciso melhorar? Isso eu preciso melhorar, isso eu gasto mais energia. Para quê? Para você fortalecer o que você manda bem, né? O que você já manda bem e desenvolver outras coisas. E não tem jeito. A vida não é feita só do que a gente gosta. É do que a gente não gosta também. Eu, por exemplo, eu até brinco que eu sou mais PowerPoint do que Excel. Né? Eu adoro. Ah, vamos fazer um treinamento? Eu vou rindo. Ah, faz um negócio para amanhã? Deixa comigo. Ah, vai falar para 500 pessoas, me dá o microfone. Não tem problema. Ah, tem que mas fazer. planilha não. Vamos fazer o budget. Falei, ai meu Deus, o budget. Então, cara, a Aham, planilha, e eu admiro aquelas planilhas que só faltam falar, né? Ah, Ctrl V, uhum, cada planilha mais maravilhosa que a outra. Não tem problema. Olha como é que é legal você ter perfil complementares no time. De novo, a diversidade. Se eu tenho no meu time exato. pessoas que fazem planilha muito bem, eu não preciso fazer a planilha muito bem, mas eu preciso saber. Então, quando você fala assim, eu Exato. sou resistente ao novo, não dá para ser resistente ao novo. Uhum, Nesse mundo VUCA, volátil, incerto, a gente tem que estar uhum, aprendendo o tempo todo, sede de aprendizado. E se eu posso dar uma dica, vai se dar bem, independente da idade, porque não é idade, é energia, é vontade, é querer, quem for inquieto, quem quiser realmente uhum. mudar, quem quiser realmente acompanhar, quem trouxer outras coisas. A Aline Fiorito falou ali, ó, adoro planilhas. Que bom, Aline. Mostra. Ainda bem que Ainda bem que tem existem alguém que gosta. Alines para poder ajudar a gente, né? Verdade, Ana. E aí, quando você traz o autoconhecimento, isso é muito importante. A gente tem que buscar o Muito. nosso autoconhecimento para entender e mapear o que que a gente manda bem, o que que a gente manda mal, o que que eu Uhum, não gasto energia, porque isso, cara, tá no meu perfil, e o que que eu realmente gasto mais energia. Por exemplo, dentro de RH, quando eu falo de treinamento, desenvolvimento, né, comunicação interna, eu adoro. Mas quando eu falo de folha de pagamento, não é que eu não gosto, mas eu gasto mais energia. Quando eu falo de folha de pagamento, exato. quando eu falo dessas MPs maravilhosas do governo, né? A Então, gente nós gasta estamos mais na mesma energia. vibe. A gente Porque gasta mais quando a energia. gente tem que fazer, o desgaste é maior, né? Mas assim, nós somos no processo que a gente precisa ser um profissional generalista, né? Isso. E Você tem que completo, saber um né? pouco de tudo. Então, assim, não dá para a gente fugir. Então, assim, a gente encontra muita dificuldade, Ana, com as pessoas, né, mais velhas, por conta dessa resistência, ficam muito engessadas. Ah, mas no meu tempo era assim, mas no meu tempo a gente fazia isso. Não tem muito disso, Poxa, né? total. Agora o tempo é outro, entendeu? O tempo é agora. Você aprende agora, lançou amanhã já é outra coisa, uma outra tecnologia, entendeu? Então não dá para a gente ficar engessada, né? Repetindo as mesmas frases, né? Aquele complexo de Gabriela, né? Que a gente Isso. fala, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, realmente,
Olha, nós já estamos terminando o nosso tempo. Eu Jura? queria dar aí. Ai, que tristeza! Caralho, E mas eu tinha um ia monte de dar coisa um pra falar. tempinho. Pois é, e eu ia dar um tempinho aqui para o pessoal, né, fazer uma pergunta. Gente, quem tem alguma coisa para perguntar lá para a Ana, algo que não foi dito, vamos lá, nós estamos com pouco tempo, vamos abrir aí uns 2 minutinhos. Quem tem alguma pergunta, Podem alguma perguntar, se eu dúvida? souber responder, senão eu procuro a Pois é, resposta em mas outro lugar. esse assunto de diversidade, de inclusão, ele tá tão assim gostoso, né? A gente tem participado de tantos workshops, né? Pela internet mesmo, uma coisa muito louca, né? Até ano passado a gente ia, né? Presencial, viajava para Rio, São Paulo, participava de um monte de eventos. Hoje, né, eu acordo e de pijama já, eu já tô numa live, já tô assistindo, né? A gente está consumindo, né, muito mais informações. Então, gente, ninguém vai fazer pergunta, todo mundo feliz, Eu todo não... mundo tá triste porque tá acabando, né? Ah lá, Olha tô com lá, pena. a Lu está Ah lá, tem uma perguntando. lá, ó. A Lu está A perguntando como Lu. vender para os gestores a importância da contratação de 50 a mais. Lu, eu acho que Isso aí. quando você vende para o gestor que ele tem mais experiência, que ele tem mais inteligência emocional, e é verdade, porque só, eu falo o seguinte, nós não deveríamos esquecer que aprendemos mais com a quilometragem dos nossos erros do que com os novos cases de sucesso. Né? Então, a pessoa traz uma bagagem, uma experiência muito grande. E falar de inteligência emocional, falar de resiliência, falar dessa bagagem técnica, isso é muito importante. E eu acho que o gestor tem que entender também que essa diversidade é que vai ser uma força motriz para você buscar outras coisas. Então, ter 50 a mais, sim. Ter menos de 25, sim. Ter gays, sim. Ter PCD, sim. Sim para tudo. Sim para o indivíduo, sim para o ser humano, sim para o profissional. Então, a gente tem que valorizar o profissionalismo e não o estereótipo da pessoa, né? Eu acho que é por aí, a gente tem que vender isso. E nós, gestores, nós temos que nos atualizar e aprender a trabalhar com equipes diversas. Quando eu falo assim, eu não gosto de Excel, mas eu preciso entender do Excel, ter uma pessoa que faça Excel no meu time, para mim é fantástico. Ter uma pessoa mais jovem no meu time, se você pegar meu time, a maioria é tudo jovem, né? Eu tenho 30 e pouco, tenho meninas de 30 e poucos anos, mas tem menina de 24. Esse dia eu fui contar para uma menina de uma experiência que eu tive na CSN em 88, aí eu contando para ela, ela virou para mim e falou assim, não, mas eu não tinha nascido ainda. Eu falei, oi? Falei, oi? Eu contei pra ela, não, porque em 88 teve uma greve na CSN e eu tinha acabado de entrar na CSN. Ela, 88. Eu falei, você lembra dessa greve? Ela, oi? 88 não tinha nascido ainda não. Então, assim, ótimo, ótimo. Em compensação, ela traz cada insight para mim, sabe? Cara, tem um aplicativo que faz isso, que bom que ela me traz um outro olhar, que bom. Só para vocês rirem também, esses dias eu contando para uma menina, eu falei assim, pô, eu comprei um vestido branco que eu detestei, fiquei parecendo a Clara Nunes. Aí quando eu falei isso, ela não riu. Eu falei, você lembra da Clara Nunes? Ela, é blogueira? É blogueira? Porque ela é do Nordeste. Ela falou, é blogueira? É blogueira? Ai, Ana. Essa foi ótima. Mas a gente passa por essas situações, né? Quando a gente vai citar algo, a pessoa de repente fica olhando. Hã? O quê? Nunca ouvi falar, não é? Mas isso daí é bom porque eles aprendem um pouco, né? Com a gente também está aprendendo todo dia um pouquinho com eles, né? Principalmente questões tecnológicas, né? Então, assim, eu acho que isso deixa a equipe mais engajada, todo mundo com propósito, olhando para o mesmo horizonte. Elane, Isso, verdade, dia a dia, verdade, verdade. Gente, quero agradecer, né, a presença de todos vocês. Eu sei que todo mundo aí chegou de um dia, né, cansativo de trabalho. Aqui em Volta Redonda amanhã é feriado. Olha o que a Luciana Andrade escreveu. A Ana é minha musa desde que eu era estagiária. Olha, Lu, olha a idade da Lu. Falando estagiária, já teve gente que perguntou se na Pernod tem estágio para 50 a mais, hein? Podem procurar a Ana nas redes e vão tirar essas dúvidas lá, tá bom? Pode procurar. Gente, estamos encerrando. Quero agradecer a vocês e dizer que, de repente, 50
50, tá no Instagram, tá no YouTube, e a gente conta sempre com a presença de vocês em todas as lives. Semanalmente, uma live diferente, com um convidado diferente, todos maravilhosos. Ana, Muito beijo no seu obrigada, coração. tá? Obrigada, Muito gente. obrigada.